pessoal, professor Paulo aqui na área, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para trazer uma ferramenta poderosa para você otimizar os seus estudos. E hoje, o que eu quero falar para você? Como nós vamos transformar informações em conhecimento? Porque uma coisa é você ler e encher teu cérebro de informação. Outra coisa é você ter o conhecimento daquilo que você está estudando. E como você adquire o conhecimento, como você consegue utilizar o conhecimento? É a forma que você estuda, é a eficiência da forma que você está aprendendo e que vai te trazer um resultado positivo. Bom, hoje aqui eu separei para você uma técnica de estudo altamente poderosa que nós abordamos a regra dos 80-20, que eu ensino nos meus treinamentos de planejamento e administração de tempo. Bom, e como nós vamos começar aqui? Durante no treinamento eu ensino os meus alunos a categorizar o material que ele está estudando. Por exemplo, ele tem lá geografia, matemática, direito penal. Ele vai separar cada tema que ele está estudando por categorias. E essas categorias ele vai estudar. Lógico, aqui pessoal, estou ensinando a fazer resumo, não como planejar o tempo. Aí provavelmente eu gravo um outro vídeo explicando como faz para planejar melhor o seu tempo, como encaixar horários de estudo, para que você possa ter mais eficiência. Então, aqui, imagina que a categoria A é esse material que você está estudando, e esse conteúdo. Você vai separar por categoria, por nível de importância para cada material. Então eu separei aqui dia 1 e dia 1, tá? Então vamos trabalhar apenas o primeiro dia que você está estudando e aprender a converter esse conteúdo em gatilhos poderosos. Então, tá aqui, ó. Categoria A, esse material categoria A1, significa que eu separei por categoria aquele material que eu estou estudando e eu coloquei lá, categoria A1. Aí o segundo material é categoria A2. Vamos supor que você vai estudar geografia hoje. Então ele está lá, categoria A1. Você vai estudar, por exemplo, história, categoria A2. Isso são materiais que você vai estudar no mesmo dia. E aí tem o conteúdo. Você leu esse conteúdo, você estudou esse conteúdo, tá? Só que você absorveu informação dele. Você tem que aprender a transformar isso em conhecimento prático. Você tem que aprender a criar uma síntese daquilo que você acabou de estudar, daquilo que você acabou de ler. Só que o que acontece? O maior erro das pessoas, qual que é? É você ler algo e fazer um resumo linear. E isso cansa o teu cérebro e é muito provável que você não lembre depois daquilo que você leu, das informações que você absorveu. Então a ideia é que você venha criar uma síntese eficiente, transformando esse conteúdo em uma forma prática. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de sulfite, por exemplo, e você vai colocar lá como título, categoria A1. Essa categoria A1 pode ser o nome do material que você está estudando, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai criar tópicos. Esses tópicos são gatilhos mentais. E nós vamos usar o conceito da regra dos 80-20. Como seria isso, Paulo? Imagina que desse conteúdo aqui, ó, que você leu, dessas informações que você absorveu, tem sempre aqueles pontos principais desse material. E são esses pontos principais que você vai criar tópicos. Então, um exemplo aqui. Você estudou X, aquela informação. Você vai sintetizar essa informação em, no máximo, 2, 3, 4 palavras que formem um gatilho sobre aquilo. Ou até mesmo criar um acrônimo, uma abreviação, que é muito usado em técnicas de memorização. Coisa que nós também temos nos nossos treinamentos. Então, você vai criar tópicos do conteúdo. Então você vai criar um tópico, segundo tópico, terceiro tópico, quarto tópico, quinto tópico, e aí vai, sexto, sétimo, oitavo, 10, 12, 15 tópicos como resumo daquela informação, mas não é um resumo linear, são tópicos daquela informação. Você vai reparar que são exatamente 20% de todo o conteúdo, esses gatilhos mentais. O que vai acontecer? No momento das suas revisões, você vai ler os tópicos, vai olhar para os tópicos que você fez, para os gatilhos que você criou e na tua mente vai vir um conteúdo.
a sua memória vai buscar a informação e vai trazer, e aí você vai lembrar do conteúdo. Porque imagina só, sempre que você for estudar, você vai ler novamente todo o conteúdo. O teu cérebro cansa, torna algo muito maçante, e aí o teu cérebro quer fugir disso. Bom, vocês notaram que aqui eu fiz a mesma coisa. No primeiro dia eu usei a mesma estratégia para a categoria A2, eu peguei todo o conteúdo e filtrei. De 100% de todo o material, eu utilizei 20% dele apenas para criar essas categorias, para criar uma síntese eficiente, um resumo bem eficiente. Isso vai dar muito mais poder para o meu cérebro poder resgatar aquela informação. Lógico, aqui não estou explicando para vocês como criar uma planilha ainda para poder fazer os seus resumos, tá? Para você fazer um checklist dos seus resumos. Eu vou gravar um próximo vídeo explicando exatamente como faz isso. E olha que interessante, quando você cria esses gatilhos mentais com seus acrônimos aqui, ó, fica muito mais fácil para estudar, porque o material está muito bem resumido. E quando você for estudar, vai ser muito mais fácil, porque você vai olhar o gatilho e aquilo vai vir na mente muito rápido na tua mente. Bom, e a ideia é que você venha replicar isso aqui, revisar esse material constantemente. Vão ter próximos vídeos que eu vou gravar explicando como você pode ter uma revisão eficiente, revisar esse material para que ele venha guardar na sua memória de longo prazo, e até mesmo criar esses gatilhos mentais aqui. Eles são um ponto de partida para que você venha criar seus mapas mentais, e aí é uma ferramenta extraordinária. Bom, mas esse aqui, pessoal, então revisando, você tem o conteúdo daquilo que você leu, você vai ler primeiro, absorver aquela informação, você vai filtrar essa informação, passar essa informação do que você leu na categoria A1 ou na categoria A2 para uma folha, resumindo, pegando apenas os tópicos importantes, os pontos importantes, e aí você vai pondo por tópicos, vai colocando. Quanto mais tópicos, mais informação você vai estar guardando, registrando e trazendo novamente. E esses tópicos, eles vão se transformar em gatilhos mentais. Esses gatilhos que você criou podem ser pequenas frases desse conteúdo, você vai transformar em poucas palavras, ou até mesmo criar acrônimos. Acrônimos é um tipo de abreviação onde você usa as primeiras letras para que você possa memorizar com mais facilidade. E aí eu fiz o exemplo com 2. Categoria B1, por exemplo, é o que você vai estudar no segundo dia. Então você vai pegar o mesmo conteúdo e transformar num resumo eficiente, usando a regra dos 80-20. E com isso, o seu poder de concentração, o seu poder de guardar a informação vai aumentar mais de 50%. Isso eu aplico aqui nos meus treinamentos de planejamento de tempo e produtividade. Os alunos aprendem a fazer isso quando eles vão ler livros, quando eles vão estudar, para usar na faculdade, para usar no trabalho, e o resultado é extraordinário. Isso aqui são técnicas, pessoal, lógico, está bem resumida, como eu disse, isso aqui são técnicas de alta performance. É só você utilizar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda uma mensagem aí, e a gente pode evoluir, dar dicas, perguntem aí, façam perguntas. Professor Paulo, já ouviu falar sobre isso? O que eu posso usar para ter mais eficiência dessa forma? Vou ter prazer em responder, tá, pessoal? Um grande abraço a todos e até o próximo.